Hoje vamos ouvir um pouco a respeito de Raabe. Amém? Sabem quem é Raabe? Creio que sim, não é verdade? Essa mulher, irmãos, aos olhos daquela população, aos olhos dos seus conterrâneos, com certeza não era muito bem vista. Mas o Senhor tinha um projeto na vida desta mulher. E Deus agiu de uma forma poderosa na vida dela. E ela, com certeza, usada pelo Espírito Santo de Deus, entra na história de Jesus como alguém de fé. E é narrada também como uma heroína da fé. Está na galeria dos homens e mulheres de fé. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1. Ouçam. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Hezron, Hezron a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasso, Naasso a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da mulher que lhe fora mulher de Urias. E assim segue a genealogia de Cristo Jesus até José, pai de Jesus. Amém? Queridos, essa história é muito interessante e ela fala muito aos nossos corações. Se nós pararmos para meditarmos, são poucos versículos, mas se pararmos para meditarmos, nós vamos deparar com uma mulher de fé, uma mulher que confiou no Senhor, uma mulher que entrou na genealogia de Cristo Jesus, mas, aos nossos olhos, a mais improvável das mulheres. Ela era prostituta. Amém? Vamos orar. Senhor, dá-nos a direção dessa palavra, ensina-nos para que nós possamos colher da vida dessa mulher, uma mulher de fé, colhermos lições para que nós sejamos edificados para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra nos fala de forma muito clara a respeito de Raabe. Quando nós estudamos um pouco, voltamos ao Antigo Testamento, voltamos ao livro de Josué, nós vamos deparar com toda aquela tribo, o povo hebreu, diante do Jordão, prestes a atravessar o Jordão, a aproximadamente 10 quilômetros de Jericó. Eles estavam antes do Jordão, quase 3 milhões de pessoas, à espera da ordem para que pudessem atravessar e conquistar a terra prometida. No entanto, Josué achou por bem enviar a Jericó 2 espias, para que eles pudessem sondar a cidade, já que Jericó era uma cidade fortificada, grandes muralhas, a ponto de havia casas sobre as muralhas. Eram muralhas largas, quase intransponíveis. E Josué achou por bem enviar 2 espias, para que pudesse sondar, ver, procurar pontos fracos, para que eles pudessem adentrar aquele lugar e vencer a Jericó. E quando os espias estavam em Jericó, eis que a conversa saiu. Aquele povo que está acampado do outro lado, lá do lado do Jordão, enviou homens para espiar a nossa cidade, para espiar a nossa terra. E diz a palavra que o rei de Jericó procurou de todas as formas encontrar esses homens. E eles foram escondidos, acolhidos por uma mulher, a mais improvável das mulheres, Raabe. Dá-nos a entender, irmãos, que esses homens procuraram exatamente Raabe, já que ela tinha acesso às informações e ela tinha ali uma casa, de certa forma, de prostituição em que recebia as pessoas, e era mais fácil que eles tivessem acesso. Dá-nos a entender isso e a palavra nos dá a entender dessa forma. E quando eles estavam ali na casa de Raabe, eis que o rei enviou os seus soldados para prendê-los. Raabe, amados, Raabe escondeu os espiões. E diz a palavra que aquele povo estavam assustados, porque eles conheciam a história, sabiam quem eram os hebreus, da caminhada dos hebreus.
E quando eles viram aquele povo todo do outro lado do Jordão, estavam assustados. No entanto, a palavra diz que Raabe acolheu os espias, os escondeu na sua casa, ensinou-os como deviam agir para voltar até o acampamento, e esta mulher foi poupada da destruição. A mão de Deus se manifestou sobre a vida de Raabe. No entanto, quando nós observamos a palavra, observamos a história dessa mulher, nós vamos colher lições que são importantes para nós. Como Deus age na vida das pessoas, como Deus transforma corações a ponto de uma prostituta restaurada, lavada, purificada, constar na galeria dos heróis da fé. E ainda constar na genealogia de Cristo Jesus. É assim que Deus faz, amados. Isso dá-nos a entender que não há vasos perdidos sobre a face da terra. Amém? Nosso primeiro tópico, Raabe, Deus escolhe vasos improváveis para revelar a sua glória. E foi exatamente isso que Deus fez. Nós, com certeza, não entendemos o agir do Senhor e jamais vamos entender. Deus poderia ter escolhido pessoas, ou não ter escolhido ninguém, para que a sua vontade se manifestasse, mas Deus tem planos que nós não conhecemos. Deus tem propósitos que nós não imaginamos. O que cabe a nós, amados, é seguir um dia após o outro, esperando no Senhor. Eu sei que quando nós olhamos hoje para a história, é mais fácil, porque é como se a história estivesse sobre uma mesa, um tabuleiro, e você olha de cima, você vê o início e você vê o final, pelo menos até onde nós estamos. É muito mais fácil você olhar para Raabe e falar, não, tudo bem, olha só, foi fácil. Mas é preciso entender que para esses homens, essas pessoas, era um dia após o outro. Para Josué, um dia após o outro. Para Raabe, um dia após o outro. Para os espiões que foram enviados a Jericó, um dia após o outro. Para o povo de Jericó, um dia após o outro. Mas quando nós observamos atentamente a palavra, vamos colher lições que são importantes, que nos ajudarão a vencermos as dificuldades que surgem na nossa existência. Josué capítulo 2, versículo 1. De Setim enviou Josué, filho de Nu, 2 homens secretamente, como espias, dizendo, andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Amém? Queridos, Deus é maravilhoso porque Ele não esconde, não esconde. Quando você olha para Raabe, a palavra diz, ela era prostituta. Quando você olha para Davi, você vê os erros de Davi. Quando você olha para outros tantos personagens, os patriarcas, que mentiram em determinadas épocas das suas vidas, nós vemos que a Bíblia faz referência. Tudo isso mostra-nos que eles eram humanos, tais como somos. Sujeitos às dificuldades, como nós estamos sujeitos às dificuldades. Passaram por problemas, como nós passamos por problemas. E nos fala que é possível sermos semelhantes a eles em relação à comunhão com o Todo-Poderoso. Isso é muito interessante porque o Senhor mostra-nos com testemunhas vivas que é possível fazermos a vontade dEle e prosseguirmos na jornada. Amém? E quando nós olhamos a história de Raabe, a palavra faz questão de citar que ela não era uma mulher bem vista. Era uma mulher que andava por caminhos errados, andava na prostituição, era um pecado profundamente combatido pelos hebreus. A palavra de Deus fazia referência a essa forma de pecado, portanto não era aceita essa prática pelos hebreus. No entanto, nós vemos que o Senhor usou essa mulher para acolher os espias, acolher aqueles homens que ali chegaram. E quando eles, amados, ficaram sabendo o que estava acontecendo, se esconderam na casa de Raabe. Ali se refugiaram e sabemos que essa mulher cuidou dessas pessoas, cuidou daqueles homens, ensinou, mostrou todas as situações.
Fica claro para nós que o Senhor, nosso amado Deus, não faz acepção de pessoas. Nós, com certeza, fazemos acepção de pessoas quando você olha um camarada que, em tese, pratica piores pecados do que os nossos. Nós olhamos para eles e até perdemos a esperança. Não oramos por eles, não falamos de Cristo Jesus. Essa é uma alma perdida, essa aí não tem jeito, esse aí não tem mais jeito. E não oramos para essas pessoas. Mas a palavra mostra-nos que Deus pode mudar, Deus pode restaurar, Deus pode transformar completamente a vida de pessoas. A Raabe, com certeza, foi uma mulher que o Senhor liberou perdão sobre a sua vida. Em dado momento da sua existência, ela reconheceu o poder do Senhor e achegou-se ao Todo-Poderoso. Abraçou ao Senhor como seu Deus. E a palavra diz, em Josué 2,11, que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Ela afirmou que o Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Oh, glórias! É assim que Deus faz, amados. Ele pega aquelas pessoas que não têm uma história e transforma e dá uma nova história. Glórias a Deus. É provável que algumas pessoas perguntem, mas será que Jesus não poderia ter escolhido pessoas melhores para fazer parte da sua genealogia? Irmãos, há situações que nós não entendemos, mas uma coisa é certa. Jesus conhecia Raabe, sabia quem era aquela mulher. Mas outro ponto que é preciso que seja colocado é que quando o Senhor perdoa, o Senhor apaga os pecados do passado. Não importa o que essa pessoa fazia no seu passado. Talvez diante da sociedade fique a marca, Raabe, a prostituta. Até hoje nós a conhecemos como Raabe, a prostituta. Fica diante da sociedade a marca, mas o Senhor já apagou o pecado, já escreveu o nome daquela pessoa no livro da vida, a fez uma nova criatura. E é isso que o Senhor faz com todos aqueles que se achegam a Ele. Inclusive, fez com cada um de nós, que um dia nos achegamos ao Senhor, confessamos o nosso pecado, Ele veio, nos perdoou, restaurou a nossa existência, mudou a nossa história e até, diz a palavra, deu-nos um nome novo. Esse é o Deus que transforma, é o Deus que faz coisas maravilhosas na vida daquele que crê. A palavra diz que essa mulher mostrou fé. Oh, glórias! Ela mostrou fé diante dos espias, diante de Josué, e certamente antes desses, o Senhor já conheceu o coração e já viu que em seu coração havia fé. Nosso segundo tópico, Raabe, a fé verdadeira e ousada, sacrificial e obediente. Oh, glórias! A fé de Raabe não foi da boca para fora, mas exigiu ações que, de certa forma, eram necessárias e fortes, para que assim o nome santo do Senhor fosse exaltado. Josué capítulo 2, versículo 11. Ouçam só o que diz a palavra. Josué 2, 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essas palavras, na verdade, são da Raabe. Quando ela conversou com os espias, apresentou a sua proposta aos espias, ela também testemunhou que reconhecia que Deus de Israel era o soberano sobre todas as coisas. Às vezes nós nos perguntamos, mas como é que essa mulher tinha conhecimento do Deus de Israel? Se ela estava em Canaã, estava em Jericó, era um povo totalmente separado daqueles que estavam no deserto, como ela tinha conhecimento? Irmãos, com esse texto nós aprendemos o seguinte: não perca tempo de falar de Cristo Jesus. Não perca tempo. Talvez você tenha suas redes sociais e não fale de Cristo Jesus. Tem ali 500 seguidores, 500 amigos. Você tem um tanto de gente,
São 500 pessoas em potencial para ouvir a palavra. E você não fala, não testemunha de Cristo Jesus àquelas pessoas. No trabalho, quem sabe, 10, 20, 30 pessoas. E você não tem coragem de testemunhar de Cristo. Mas, quando a palavra é proferida, Deus age. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Raabe ouviu a palavra. Só que Raabe ouvia a palavra de uma forma não muito convencional. Não muito convencional, já que não apareceu a ela um profeta, não foi enviado um pregador para que ministrasse ao coração de Raabe. Mas afirma-nos a palavra que ela era uma prostituta e tinha uma casa de prostituição. E era um lugar de parada dos viajantes, dos soldados e outras pessoas mais procuravam os serviços de Raabe. Procuravam os serviços de Raabe. E como as pessoas conversam muito, nesse caso, conversavam a respeito do que estava acontecendo naquela região já há 40 anos, olha a luta, olha o que está acontecendo, não havia como esconder a presença daquele povo no deserto. E como Deus agiu no Egito, como eles atravessaram o Mar Vermelho, e como eles atravessaram o deserto, 40 anos, aquela multidão de pessoas, e certamente saía as conversas dos grandes milagres que Deus operava no meio deles. E certamente, amados, essas pessoas que de uma forma ou outra tinham conhecimento do Deus dos hebreus, levavam essa mensagem. E Raabe, de certa forma, era um canal que recebia essas informações. Portanto, ela sabia do poder de Deus manifestado no Egito, ela sabia de como Deus abriu o Mar Vermelho, do que aconteceu no deserto, e agora ela sabia que aquele povo estava logo ali, 10 quilômetros aproximadamente. Somente 10 quilômetros aproximadamente. O que os separava, um rio, não tinha ponte, o rio com as correntes fortes. A palavra nos fala que o rio estava cheio, transbordava, mas chegaria um momento que eles atravessariam. E de certa forma Jericó estava assustada. Ela estava já sitiada, sentindo-se sitiada, porque sabia do poder do Senhor, e Raabe sabia quem era o Deus de Israel. Eis o porquê, irmãos, que essa mulher agiu de uma forma tão sábia, ao acolher os espias, conversou com os espias, e entendeu que era preciso uma mudança de vida, e fez com aqueles homens um acordo. Olha que bênção. Fez com aqueles homens um acordo. Irmãos, mais uma vez, não perca tempo de testemunhar de Cristo Jesus. Use todos os meios possíveis e imagináveis para falar do amor de Cristo. Não seja de forma alguma tímidos na declaração do poder e da glória do Todo-Poderoso. Em decorrência do falar das pessoas que eram ímpias, porém, contavam o que viam, contavam o que tinham ouvido, a fé foi criada no coração, a fé nasceu no coração de Raabe. E quando o Senhor enviou os espias, através de Josué, claro, enviou os espias, eis que o Senhor faz que eles batam na porta de Raabe. E eles receberam as informações necessárias, mas Raabe não perdeu a oportunidade. Ela apresentou a sua vida e pediu que fosse lembrada por eles no momento do ataque. Oh, glórias! Irmãos, isso é fé. É uma fé que a levou à mudança de vida. É uma fé que a levou a desafiar o rei. Hoje, muitas vezes, nós estamos nos envolvendo ou nos deixando envolver pelas leis infiéis, leis ímpias, que são impostas sobre a nossa vida. Nós abaixamos a cabeça e achamos que tudo bem. Quando a palavra mostra-nos uma Raabe que desafiou a ordem do rei. Ao invés de entregar os espias, ela os escondeu. Nós devemos fazer a vontade do Senhor acima de todas as coisas, sempre fazendo a vontade do Senhor.
Vemos que ela foi ousada na sua fé. Não foi uma fé apenas teórica, mas uma fé que colocou em prática. Vemos ainda que foi uma fé sacrificial, pois ela arriscou a sua vida. Se o rei sonhasse que ela havia dado guarda àqueles espias, guarida àqueles espias, certamente ela seria condenada à morte. Mas ela não se importou muito com isto, porque ela entendeu que ali estava uma esperança. Ela sabia que Jericó seria destruída. Ela conhecia as histórias do povo hebreu. E ela sabia que não sobraria ninguém naquela cidade. A solução estava em Deus, o Deus de Israel. Portanto, ela se arriscou, certa que estava fazendo aquilo que era correto. E ainda mostrou-se obediente. Oh, glórias! Porque ela, além de acolher os espias, deu instruções para que aqueles homens pudessem voltar em paz para o acampamento. Irmãos, com todas essas coisas, nós aprendemos que a nossa fé não pode ser apenas teórica, mas, se necessário, que seja uma fé ousada, que nós possamos desafiar tudo aquilo que vem contra a nossa fé, levantar a nossa espada e ir contra aquilo que fere nossos princípios de fé. Nós não podemos baixar nossa cabeça jamais, porque o Senhor, Ele é superior a nós em todas as coisas. Ainda, mesmo que isso custe a nossa vida, não podemos desistir. E por fim, há uma necessidade de sermos obedientes ao Todo-Poderoso. Amém, amados? Eu sei, queridos, que essas palavras, se não observadas segundo a vontade do Senhor, elas serão apenas palavras. Mas, quando nós as abraçamos, com certeza o Senhor há de agir. No entanto, é preciso estarmos preparados, porque muitas vezes isso há de custar o nosso conforto, o nosso bem-estar, quem sabe a nossa saúde, quem sabe a própria vida. Quando você olha, e a irmã leu há pouco os heróis da fé, todos eles entregaram a sua vida para o Senhor. Muitos pagaram, os apóstolos, todos pagaram com a sua vida o seu amor ao Senhor Jesus Cristo. Veja como são as coisas. É a fé sacrificial, uma fé que exige tudo da gente. Amém? Nosso primeiro tópico, Raabe. Deus escolhe vasos improváveis. Deus escolheu para salvar, para fazer que as informações chegassem ao povo hebreu, Raabe, e a colocou na linha da genealogia de Cristo Jesus. Ela faz parte do tronco genealógico de Cristo Jesus. Magnífico isso. Uma prostituta. Raabe, uma mulher que mostrou uma fé verdadeira, ousada, uma fé sacrificial, uma fé de obediência. E o nosso terceiro tópico, Raabe, o compromisso com Deus exige separação e aliança. Queridos, a palavra chama-nos atenção para santidade. Santidade nada mais é do que separação. Separação de quê? De tudo aquilo que contradiz ou leva o homem a desobedecer os princípios de Deus. Ele precisa separar-se dessas práticas. Isso se faz com santidade. É a santidade na prática. 3. Raabe, o compromisso com Deus exige separação e aliança. Aleluias. Josué capítulo 2, versículo 18, trata-se do diálogo dos espias com Raabe. Raabe pediu proteção aos espias, e os espias garantiu que ela seria protegida no momento do ataque. No entanto, era preciso que ela observasse essas instruções. Vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nós fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe e teus irmãos e a toda a família de teu pai. Queridos, o texto segue, mas esta é a parte que chama-nos a atenção. Raabe, ela foi orientada pelos espias a colocar na janela que estava sobre a muralha um fio de escarlata, uma fia de escarlata. Isso significa um fio vermelho, uma fita vermelha, alguma coisa assim, para que no momento do ataque
as pessoas, os soldados, olhassem e identificassem a casa de Raabe. E todos que estivessem dentro da casa seriam preservados como o Senhor o fez. Eles foram preservados. Esse fio, irmãos, essa fita de escarlate, ela significa, de certa forma, o símbolo da aliança de Deus com aquele povo. Quando nós voltamos para o Egito, vemos que antes da Páscoa, na saída do Egito, eles passaram sangue sobre os portais. O anjo da morte não entrou nas suas casas, representava Cristo Jesus. Quando nós olhamos para um pouco mais à frente, vemos que esse fio de escarlate, esse fio vermelho, também aponta para o sangue de Cristo Jesus, que seria derramado para a purificação de nossos pecados e a purificação de todos aqueles que crescem em Cristo Jesus. De certa forma, era um sinal, amados, que mostrava profeticamente o sangue de Cristo derramado sobre todos aqueles que creem. E esta foi a verdade. A palavra nos diz que Raabe creu. Ela colocou um fio sobre a sua janela. E no momento do ataque, ela, sua casa, foram resguardados, foram protegidos. É o Senhor que faz coisas maravilhosas na vida daquele que crê. Primeiro vemos que Raabe creu no Senhor. Ela tinha convicção plena que os hebreus atacariam e que eles venceriam. E que não havia saída, não havia uma solução para a sua vida a não ser viver aquilo que era proposto pelos espias. E ela creu e ela submeteu-se a essa verdade. Isso leva-nos também, amados, a entender que nós precisamos viver a vontade do Senhor. Vivermos aquilo que Deus propõe a nós, para que nós possamos alcançar a salvação. Que haja sobre a nossa vida o fio escarlate, ou seja, o sangue de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. O sangue que nos purifica, o sangue que sela o acordo, que sela a aliança que nós temos com o Senhor. O Eterno derramou o sangue sobre nossas vidas, nos purificou, nos deu uma nova vida, apagou o nosso passado, como apagou o passado de Raabe. Pelos homens ela era lembrada como prostituta, e ainda é lembrada como prostituta. No entanto, para o Senhor, uma mulher de fé, a ponto de estar nos anais da palavra, testemunhando daquilo que Deus faz, e como Deus pode fazer na vida de todos aqueles que creem. Tudo isso, irmãos, são exemplos para que nós possamos olhar, lições para que sejam observadas e praticadas na nossa vida, praticada no nosso dia a dia. Amém? Raabe, com certeza, ela separou-se de todas as práticas do seu povo. Era uma mulher pagã, uma mulher adúltera, uma mulher que era prostituta, que vivia nas impurezas da vida, que certamente era idólatra, seguia os muitos deuses que aquelas tribos de Canaã seguiam. No entanto, quando ela entendeu que o Senhor estava à porta, ela entendeu que era melhor servir a esse Deus e entregou-se com sinceridade, não movida pelo momento, não movida pela situação, mas com sinceridade ao Senhor, porque Deus conhece o coração das pessoas. Amém? A palavra diz, amados, que o Senhor moveu de forma grandiosa. Oh, glórias! Deu uma nova vida àquela mulher. Além de dar uma nova vida, Deus a escreveu na história de Cristo Jesus de forma pessoal. Isso é muito interessante. A palavra diz que esta mulher casou-se com um homem chamado Salmão. Salmão casou-se com Raabe e desse casamento nasceu Boaz. Oh, glórias! Boaz casou-se com Ruth, nasceu Obed. Obed é o pai de Jessé, o pai de Davi. Portanto, nessa história, Raabe, a tataravó de Davi. E isso é fato histórico. Raabe, a tataravó de Davi. E segue a história até chegar em José, já que essa é a genealogia de José.
Quando nós olhamos a palavra e há um questionamento muito grande, nós vemos que há duas genealogias, uma em Mateus, capítulo 1, e outra em Lucas, capítulo 3, versículos 23 até o 38. E são genealogias diferentes. E muitos dizem, olha aí, a Bíblia, ela comete erros, porque em Mateus fala de uma forma, em Lucas fala de outra forma. É preciso entender o seguinte, que Deus, ele é perfeito, e mostrou as duas genealogias. Uma por parte de José, o pai de Jesus, e a outra por parte de Maria, a mãe de Jesus. A de Lucas trata-se da genealogia de Maria, mostra toda a família de Maria, quem foi Maria e toda a sua descendência até chegar no próprio Deus, porque é uma genealogia decrescente, começa em Maria e termina em Adão e Adão em Deus. Interessante, vale a pena observar Lucas, capítulo 3, a partir dos versículos 23 até o 38. Amém? Foi desta forma, irmãos, que o Senhor usou Raabe, para que, através dela, viesse uma geração da qual Cristo Jesus nasceria, e louvado seja o nosso Senhor e Salvador. O Senhor não faz nada errado, irmãos. O Senhor não erra nos seus atos, nas suas ações. E o Senhor permitiu que assim fosse, para que o nome dele fosse honrado e fosse glorificado. Amém? Que nós precisamos entender que o nosso amado Jesus, ele está sempre olhando para as nossas vidas. O amado Jesus, ele quer mudar completamente a nossa existência. E essa mulher, ela recebeu a glória de constar na galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 31, faz referência a ela. Ouça, pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Amém? Veja, amados, ela acolheu, pela fé, ela acolheu os espias. Deus agiu através daquela mulher. Deus quer agir através das nossas vidas. Basta que coloquemos-nos à disposição do Senhor, irmãos, para que a vontade do Senhor se manifeste sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Amém? Que nós possamos não olharmos para o nosso estado de pequenez, porque muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e afirmamos aquela autoafirmativa, até muitas vezes uma forma de justificar a nossa falta de disposição para fazermos alguma coisa para o Senhor, e nós nos escondemos atrás daquela ideia, eu sou pequeno, quem sou eu? Quem sou eu, como diz o popular, quem sou eu na fila do pão? Não é assim? Quem sou eu? Como é que Deus pode me usar? Eu não sou pastor, não sou isso, não sou aquilo, etc. Irmãos, Raabe não era nada. Raabe nem mesmo fazia parte do povo hebreu. E para completar, ela exercia uma profissão, vamos colocar dessa forma, porque todos dizem que era a profissão mais antiga do mundo. Ela exercia uma profissão pouco louvável, vergonhosa, que continua sendo pouco louvável em nossos dias e também vergonhosa em nossos dias. Isso não mudou. Mas foi esta mulher que colocou-se à disposição do Senhor. E veja como Deus a usou e deixou o seu nome registrada para que, enquanto houver terra, lembre-se de Raabe como uma mulher de fé, uma mulher que amou o Senhor acima de todas as coisas. Amém? E ainda, amados, lembre-se, ninguém está longe demais para que não possa ser alcançado pelo Senhor. Lembre-se disso. Raabe estava longe demais, entre aspas. Ela estava do outro lado do Jordão, dentro de uma cidade fortificada. Um povo que estava condenado à morte, porque essa foi a ordem do Senhor para todos que habitavam em Canaã, condenado à morte. Não existia expectativa de vida para ela, mas ela aproveitou a primeira oportunidade que apareceu. Ela sabia, diz a Bíblia, que o povo de Jericó estavam assustados, estavam aterrados, o medo envolvia toda aquela cidade, porque eles sabiam que era a próxima, estava na fila, estava na frente, não havia como escapar, e eles conheciam a história dos hebreus. No entanto,
quando apareceu a oportunidade, a Raabe aproveitou, não perdeu. Raabe aproveitou a oportunidade, não perdeu, e foi ela e toda a sua família salva para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Que nós possamos aprender com esta mulher a vivermos uma fé prática, uma fé verdadeira, uma fé que, se necessário, exija de nós ousadia, que sejamos ousados, que se exigir sacrifícios, que tenhamos coragem de nos sacrificar para a honra e para a glória do Senhor, e que haja obediência contínua na nossa vida. Amém, amados? Glórias a Deus por isso. Nós vamos orar, amados, vamos orar, vamos clamar para que Deus guarde em nosso coração esses ensinamentos. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade tão grande que nós temos de meditarmos na tua palavra, colhermos exemplos que somam na nossa caminhada, que alimenta a nossa fé, que nos fortalece, Senhor, que nos mostra como tu ages, o teu mover de forma soberana. Senhor, fale a esses corações que estão a ouvir esta palavra, para que nós possamos sempre andarmos seguros na tua presença. Ó Deus, sobre esses declara a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Raabe, ela deixou-nos lições para a vida. Observe essas lições em nome de Jesus. Mensagem 1398.